Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da semana. Acompanhe aí a nossa programação. Olha, tem um programa muito bacana que bombou nas redes sociais que fala sobre esportes. Está aqui em cima, ó, perdi um pouquinho, mas eu já recuperei, está aqui, sobre esportes. O mouse não está me ajudando muito, mas vamos lá. E falando em redes sociais, a gente tem também aqui os nossos perfis no Facebook, no Twitter e também o nosso canal oficial no YouTube. Então corre lá para acompanhar aí a nossa programação. Bom, você tem uma banda favorita ou admira um ator pelo seu trabalho e pela sua personalidade? Quem sabe até se inspira nos seus ídolos na hora de escolher a roupa. Provavelmente, assim como eu, você é fã de alguém ou de alguma coisa. Tem um ídolo como referência, seja ele do mundo da música, das artes, do esporte ou até mesmo da política e da religião. Bom, o caso ocorrido recentemente com a apresentadora Ana Hickman, que teve o quarto do hotel em que estava hospedada invadido por um fanático armado, chamou a atenção para quando essa admiração ultrapassa os limites de uma relação saudável. O fanatismo é o tema do nosso programa de hoje e para essa conversa eu recebo Simone Wencker, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Boa tarde, Simone, bem-vinda. Boa tarde. Pedro Cury, pesquisador e coordenador do curso de jornalismo da SPM Rio. Boa tarde, Pedro, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E Venâncio Filho, comerciante e fã da cantora Madonna. Você em casa é fã de alguma coisa? Então participe com a gente, acompanhe o nosso programa ao longo desses 25 minutos de conversa. Eu queria começar definindo o que é fanatismo, né? O que é fanático pelo dicionário. Segundo Aurélio, fanático é aquele que segue cegamente uma doutrina, um partido, mas esse termo, né, Pedro, não está mais tão ligado assim a questões religiosas ou políticas, né? A gente, hoje em dia, tem uma definição mais ampliada, né? Que é quando a gente é fã de alguma coisa aí no exagero, no limite do exagero, entre o saudável, é isso mesmo? O que é o fanatismo hoje em dia? O fanatismo ele teve muito associado a isso, né? A origem da palavra vem de pertencente a um templo religioso ou devoto, e é exatamente essa pessoa que adora algo acima de qualquer coisa, né? Sempre muito ligado a isso. O termo abreviado do fanático no inglês, o fan, veio em português como fã, que é a forma como a gente trata as pessoas que gostam de bandas, gostam de artistas, gostam de programas de televisão e dedicam a vida a isso. E sempre teve muito ligado a imagem do fã, principalmente na imprensa e no senso comum, a essa ideia do fanático, da religião, fanático político, fanático com esse comportamento extremo. Porque, na verdade, se a gente for pensar até de uma maneira um pouco mais aberta e sem pensar no fanatismo com essa carga negativa que ele recebe, se a gente for pensar de uma maneira um pouco mais aberta, é alguém que tem um comportamento, um consumo exagerado, um comportamento exagerado em relação a alguma coisa, excessivo. Né? A gente até tem no futebol, né? Na própria política, né? Os excessos, né? Então, assim, esse comportamento excessivo, ele configura o fanatismo. Só que entre o fanatismo, como a gente tem esses exemplos que podem se tornar violentos ou que muitas vezes caem para uma patologia essa que muitas vezes era usada para explicar o comportamento dos fãs, no caso dos fãs é diferente. Porque você vê aí um distanciamento crítico, você vê uma forma de socializar, de se estruturar dentro de um grupo que é diferente dessa noção mais negativa que se usa o fanatismo hoje, que pode ir para uma violência, que muitas vezes vai para a violência, né? Seja uma violência verbal, uma violência até mesmo física, como a gente viu no caso da Ana Hickman. A gente está aqui com o Venâncio é fã da cantora Madonna, né? Assim como milhares de fãs espalhados aí pelo mundo. Venâncio, como é que surgiu essa sua paixão pela Madonna? A sua admiração por ela? Na época de adolescente mesmo, né? Eu vi um show da Madonna pela televisão e gostei da primeira música, gostei da segunda música. Eu já cheguei no colégio outra semana perguntando se alguém sabia quem era aquela cantora e veio eu comprando disco, eu começando a procurar coisas na internet, naquele tempo muito precariamente, e para saber cada dia mais do que aquela Madonna. Até o primeiro show que eu fui, em 93, no Maracanã. Eu já fui a 11 shows da Madonna. Você até acompanha a Madonna pela América Latina, né? Já foi até para a Argentina. Já foi até para a Argentina acompanhando Madonna. Bacana. Você
gosta do trabalho da Madonna como artista ou também o comportamento da Madonna, né? Fora dos palcos, a personalidade da Madonna também é uma questão que te chama a atenção. Assim, o meu principal foco, e até porque eu gosto muito da Madonna, é pela artista, né? Eu acho o trabalho dela perfeito. Eu trabalho musical, nos shows, eu acho assim, Madonna ao vivo para mim é imbatível, né? E também as posturas que ela assumiu durante a vida pessoal mesmo, as bandeiras que ela sempre carregou, que ela sempre batalhou por elas. Simone, essa admiração, né, que o Venâncio tem aí pela Madonna, né, nós temos aqui as nossas paixões, somos fãs provavelmente, né, de alguns músicos, bandas, até escritores, autores. Esse comportamento, existe um limite do que é esse comportamento saudável e do que ele não é saudável? Principalmente ligado a pessoas, né? A gente tem casos recentes, como eu coloquei aqui na abertura do programa, da apresentadora Ana Hickman, né, que acabou aí num final trágico, né, o fanático, né, como disse o Pedro, eu não vou nem chamar essa pessoa de fã, foi um fanático que acabou aí cometendo um crime, invadiu o quarto dela, a gente teve a assessora também que ficou machucada, ele acabou morrendo. Esse é o limite, né? Essa pessoa tinha aí um perfil nas redes sociais só com fotos da Ana Hickman, o que muita gente chama hoje em dia de stalker também, né, que fica ali stalkeando nas redes sociais uma pessoa. Como é que existe um limiar entre o que é saudável e o que não é admirar? Porque, por exemplo, o Venâncio vai a shows da Madonna, acompanha a Madonna nas redes sociais. Esse é um fã saudável, né? Mas qual é o limite? Quando é que isso realmente extrapola? É uma boa pergunta, porque a gente pode, acho que todos nós, em alguma medida, somos fãs da Madonna. Eu também, aliás, não tem como não ser fã da Madonna, né? Ela é incrível. Quer dizer, a gente tem uma admiração por alguém, uma artista, um músico, um escritor, né, que fala ao nosso coração, ou representa ideias, ou, enfim, representa alguma forma de ideal, de realização, que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente se encanta e tem uma relação de admiração, né? Outra situação que eu acho que quando a gente pensa no fanatismo, fica muito evidente, é a impossibilidade de se distanciar, que você colocou muito bem. Quer dizer, o fã, ele pode ter um distanciamento que critica, pô, mas ela não devia ter falado aquilo naquela entrevista, né? Ela não precisava ter feito aquilo. Você pode ter um olhar crítico, você tem um distanciamento. E outro aspecto que eu acho interessante, muito diferente da questão do fanatismo, é a socialização. Quer dizer, você tem naquela referência, naquele ídolo, naquela pessoa, o artista, ou, enfim, o objeto, um filme, como se fosse um polo atrativo em torno do qual as pessoas vão se organizar e vão ter a sua identidade reconhecida, né? E isso pode ser muito vitalizante, né? Muito positivo, muito construtivo. No caso do fanatismo, tem uma questão, de novo, de identidade, mas aí num outro viés, que é da destrutividade, né? Que eu acho que a gente talvez possa pensar, eu não conheço esse rapaz que era fanático pela Ana Hickman, né? Então é difícil de poder dar uma opinião, mas... A gente conhece pelo que a gente leu, né? Nas Exatamente, notícias, pela apuração da polícia. Mas situações desse tipo, né? Em que o que me ocorre como paralelo é quase como um ritual antropofágico, né? Em que eu preciso comer, eu preciso matar como uma forma de incorporar, de ter para mim. E quando a gente fala disso, a gente está num funcionamento que nega a realidade, né? Quer dizer, não importa se a Ana Hickman é casada, se ela tem filho, se ela está produzindo, a Ana Hickman, naquele momento, ela existia em função desse rapaz, né? Era para resolver alguma questão dele, né? Uma carência dele, um desejo dele, uma fantasia dele, um ideal dele. É como se ela fosse existir em função
de uma fantasia, de um ideal desse rapaz, e não que ela existisse por si, independente dele. Então, eu acho que uma característica importante do fanatismo é a negação da diferença, né? Como se o outro existe para mim, né? Para sustentar a minha identidade. E aí a gente pode pensar que são situações de pessoas com uma identidade tão frágil, uma formação de um eu tão frágil que precisa se grudar naquilo para garantir a própria existência. A gente pode dizer até que os fanáticos acreditam que os seus valores, né, as suas crenças valem mais até do que a própria vida, né? Né, Pedro? Essa é uma questão... Isso vai além da questão de ser fã, né? Isso vai para uma questão, assim, não sei se a gente que dialoga com o fanatismo, e foi o termo usado para isso, mas que vai além da questão do fã. Eu acho que antes de ser fã da Ana Hickman, eu nem sei se eu considero que ele era fã da Ana Hickman, ele tinha um problema, ele tinha alguma coisa que... Foi isso, né, que a gente está dizendo. Ele tinha uma outra coisa que talvez isso ficasse mascarado atrás dessa percepção de fã. A gente pode até falar do caso do John Lennon também, né? Do Mark Chapman, que é exatamente a mesma questão. Uma relação que se constrói de uma idealização em que a pessoa coloca no artista as questões que são dela. Mas isso não tem nada a ver com ser fã. E isso carregou o termo fã de uma carga negativa muito grande. Tanto que, assim, a gente muitas vezes tem dificuldade de se declarar fã. E muitas vezes assim, eu não sou fã disso, eu sou um admirador. Eu sou um entusiasta, eu sou um aficionado. Porque o termo fã sempre foi muito carregado disso, porque sempre teve, lá no início, né, associado a uma patologia, associado a algo que falta às pessoas, que elas procurariam no consumo um meio de suprir um buraco dentro delas. Que, na verdade, a gente depois vê que ser fã é ter um consumo ativo, um consumo participativo, que vai muito além disso. Como é que é o Venâncio fã? Como é que você... trata, né? Você é fã da Madonna, do trabalho dela, como é que você acompanha o dia a dia, como é que é o seu comportamento Venâncio fã? A gente sabe que você é comerciante, tem o seu trabalho, mas como é o Venâncio fã? Eu escuto Madonna todos os dias da minha vida. O meu despertador é com Like a Prayer. Também gosto muito dessa música. Delícia, né? Isso. Que já fala de prece e tudo, meu dia começa assim. Mas eu sempre fui fã do trabalho da Madonna mesmo. Eu acho que eu nem gostaria de conhecê-la pessoalmente. Todas as pessoas que eu acho muito inteligente, eu acho meio chata. E quando eu imagino Madonna, conviver com ela deve ser muito difícil, deve ser muito chato. Deve ter muitas manias, de repente. Isso, muito perfeccionista. E você vê que o trabalho dela, ela se supera sempre, ela procura a perfeição sempre, e conviver com a pessoa assim deve ser meio difícil. Então, eu falo sempre que eu não gostaria de conhecer a Madonna pessoalmente. O Venâncio está colocando um ponto que você colocou, né, Simone? Essa coisa do distanciamento. Ele sabe que se de repente ele conhecer ali a Madonna no seu íntimo, né, entender um pouco mais como é que ela é no dia a dia, sem ser a Madonna artista, de repente ele não vai admirá-la tanto, né? Esse é um ponto do distanciamento que vocês falavam aqui também. Eu acho que tem uma coisa também que, assim, o Venâncio é fã da Madonna, a gente está até conversando isso ali, há 30 anos, né? Então você cria uma relação que é uma relação mais madura também. Se a gente pensar até mesmo assim, alguém que acabou de se apaixonar e está com aquela paixão que não consegue segurar, diferente de alguém que vai amadurecendo essa relação até se tornar uma relação mais madura. E tendo esse distanciamento, tendo noção dos limites e do quanto ele conhece da Madonna, do quanto ele admira e quanto consegue separar. Exatamente esse distanciamento que eu acho que não cai para essa questão mais patológica, né? Que vai além do que é ser fã de fato. É interessante porque o prazer está em escutar a música, em ter as notícias, né? Você está perto desse universo da Madonna que traz experiências muito positivas para você, né? De muita satisfação, né? Exatamente. Que é diferente de ter que ter a Madonna para si, né? É uma satisfação com alguma coisa que ela produz que toca, né? Que te interessa, que te... Eu sempre falo também que tipo, a Madonna foi consolo para mim em muitas épocas da minha vida, né? De tristeza, de alegria, entendeu? Eu estava ouvindo Madonna, né? No dia que eu tive minhas grandes perdas na vida, coloquei Madonna e me consolou, porque as músicas dela falam muito disso, de perdas, de relações, e de dar a volta por cima. Bacana, isso é bom, é um lado bastante positivo também de admirar alguém, né? Pois porque aí é uma mensagem, alguma coisa que você está aproveitando, está usufruindo e tendo essa referência
é fã dessa referência dela, né? Quer dizer, alguma coisa que te faz bem, como a gente pode pensar em pessoas que, e agora está super na moda, né? Se reunir em torno do vinho. Né? E aí são pessoas que têm interesse, que vão ver, quer dizer, aquilo tem o conhecimento do vinho em si, da satisfação de degustar, né? E tudo isso, e tem a situação do convívio, né? De fazer lá as confrarias, né? Os grupos e as reuniões, que aí é todo o lado positivo dessa história do envolvimento amoroso com alguma coisa, que pode ser a Madonna, pode ser um vinho, pode ser um filme, pode ser um autor, né? Eu queria aproveitar esse gancho do distanciamento, porque essa semana, né, no último final de semana, bombou nas redes sociais um caso, né, o MC Biel, durante uma entrevista, foi muito infeliz numa colocação com uma das jornalistas, né, que acabou denunciando o cantor por assédio sexual. Isso foi gravado e realmente foi configurado assédio. E um humorista, o Felipe Neto, acabou fazendo um vídeo criticando. E esse vídeo repercutiu muito nos fãs do Biel, que acabaram se voltando contra esse humorista Felipe Neto. E aí eu quero mostrar um trecho aí do vídeo do Felipe Neto, que está no YouTube, que fala exatamente sobre fãs. Vamos lá. Acho que a gente está sem áudio. Vou dar um pause aqui, já a gente até voltar para o tempo que a gente estava aqui, porque é exatamente essa questão do distanciamento, né? Nesse caso, realmente, ele foi bastante infeliz, e até mesmo fãs mulheres que deveriam ficar um pouco chateadas com aquela colocação dele, não defenderam, né? Essa é uma questão que chama atenção, né, Pedro? Bastante. Fã. É porque, na verdade, isso... E nas redes sociais isso está muito... você tem uma relação muito mais próxima, desculpa te cortar, né? Isso vai acontecer com muito mais frequência. Isso aconteceu com o próprio Felipe Neto. Ele percebeu que, com o tempo, ele tinha um grupo de fãs e que ele era uma pessoa que ditava certos comportamentos. Ele começou a se preocupar mais com o que ele estava falando. E nesse vídeo ele não está falando do Biel diretamente, mas ele está discutindo um grande problema que a gente tem hoje, que é a questão do machismo na sociedade, né? E que o machismo gera violência contra as mulheres. O que o Biel fez foi uma violência, é uma agressão a uma repórter que estava fazendo o trabalho dela, e que um comentário extremamente infeliz e violento, que com razão denunciou, e que você vê que esse machismo está tão... faz tanto parte da nossa sociedade que as próprias fãs do Biel olharam para ele mais do que para questões que deveriam falar a elas, né? E isso é uma questão muito forte, que também tem a ver com o próprio fã da Ana Hickman, de alguém que talvez veja a mulher também de uma posição de que ele deve possuí-la porque ela não tem tanto direito sobre o corpo dela quanto ele tem. Exatamente. E aí essa é uma questão que passa também por essa questão patológica. As redes sociais, né, Simone, permitem muito isso também. A gente acaba, se nós aqui nos expomos, né, imagina os grandes artistas, né, os cantores, a própria Madonna, né, Venâncio, você pode ter a oportunidade de acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, o dia a dia de uma maneira mais próxima dessas pessoas. Por mais que elas não coloquem ali tudo o que acontece no dia delas, elas estão se expondo, né? Isso também permite que essa relação ultrapasse as barreiras, porque aí você pode mandar uma mensagem direto para aquela pessoa, mas você também é muito mais reconhecido, né? Você pode ser reconhecido facilmente também, né, Simone? Eu acho que isso é uma condição das redes sociais, né? Acaba com aquela parede que separava, né, a nossa casa da casa do outro, e abre-se uma grande janela, e então na casa da estrela, né, do popstar, da cantora, também ela está dentro da minha casa, né? E aí, que eu acho que a diferença não está exatamente na mídia, né, nas redes sociais, mas no funcionamento individual, subjetivo. Quer dizer, isso para um fã tipo Venâncio, gente, é um barato, porque facilita a vida, né? Você pode acompanhar com mais intimidade, com mais facilidade, a qualquer hora, notícias, e curtir isso. Agora, para alguém que não é um fã, mas um fanático, isso realmente facilita todo o delírio
né? Porque eu acho que tem um delírio aí, alguma coisa que nega a realidade, nega a diferença de quem é aquela pessoa que é uma estrela e que eu olho e falo, a fulana é uma estrela e eu admiro, daquilo que é alguém que incorpora, encarna um ideal meu. Então, na hora que as nossas janelas se quebram, se rompem, a parede já não existe mais e ela está ali pertinho de mim, eu acho que isso facilita, mas facilita quando é alguém que já tem essa tendência, né? Esse funcionamento mais específico, né? A gente já tá ok com o vídeo no YouTube, então eu vou rodar aí o trechinho que a gente separou, olha só. Pensamento que é o problema, galera, é vocês gostarem tanto de um artista, mas tanto que vocês passam do limite da razão e da lógica e passam a venerá-lo como um deus. Oh, Biel, não importa o que ele faça, não importa quem ele seja, você continua batendo palma e falando você é perfeito, você jamais seria capaz disso. Parem de venerar ídolos! O que você acha disso, Venâncio? Né? Tá muito linkado, né? Muito ligado com o que a gente estava falando aqui. O que você acha disso que o Felipe Neto coloca, né? Você pode ser fã, mas você venerar, né? E não se permitir como você mesmo se permite esse distanciamento dos seus ídolos. O que você acha disso? Eu acho que ele está certíssimo, né? Eu até uso uma palavra que eu adoro Madonna, mas entre aspas, né, de adorar Madonna. Eu consigo ver, como falei, os defeitos da Madonna, assim, mesmo sendo fã. Eu consigo fazer uma crítica sobre o trabalho dela. A última notícia na internet sobre a Madonna foi uma briga que ela teve com o filho, Rocco. E eu fiquei a favor do Rocco. Eu achei que a Madonna estava invadindo muito a vida dele, os motivos que ele colocou, eu concordei plenamente com ele. Eu consigo ter essa visão de Madonna, e não ser humano que erra, entendeu? Que tem esses equívocos, e no trabalho que eu acho que é perfeito. Bacana. A gente está falando aqui dessa relação do fanatismo com pessoas como nós, né, entre seres humanos, mas a gente já está caminhando aí para o fim do programa. Eu queria comentar com o Pedro os outros tipos de fanatismo, né, Pedro? Porque a gente tem o fanatismo político, a gente pode ter o exemplo aí dos kamikazes, né, os japoneses que se matavam aí nos ataques aéreos na Segunda Guerra Mundial. A gente tem o próprio fanatismo racista, né, que é o nazismo, até o fanatismo da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né, contra negros. Esse fanatismo é muito perigoso, né? Aquilo que a gente falava das crenças, né? Quando essas pessoas, esses grupos assumem as verdades e aí acabam atentando não só contra a própria vida, mas contra a vida de outras pessoas, né? Isso acontece, na verdade, sim, quando alguns seres isolados se utilizam de uma paixão, se utilizam de algo que junta as pessoas em torno de algo social, né? Para um lado extremo. E o extremo é complicado, né? O excesso, quando pendendo para violência, é muito complicado. E é o que acontece. Você se reunir com amigos para ir a um estádio e ver um jogo de futebol é uma delícia. Mas você ir para um jogo de futebol disposto a bater na outra torcida é complicado. Essa escala é muito complicada. E é perceber, é ter o senso crítico e falar assim, eu não vou bater numa pessoa. E é isso que eu acho que separa, a questão de, até o que o Felipe Neto fala, quando é irracional é um problema. E aí deixa de ser fã, deixa de ser prazeroso, deixa de ser essa socialização gostosa e natural do que é ser fã. E passa a ser, de fato, um problema que tem que ser encarado de uma outra forma. Essa questão da socialização, né, do grupo que o Pedro colocou, Simone, no futebol, né, a gente tem casos recentes, né, entre jogos aqui no Brasil, a gente tem os hooligans na Inglaterra, inclusive foi uma torcida, ficou proibido, né, envolver aí muitas questões ligadas à polícia há alguns anos aí na Inglaterra. Rapidamente, que a gente já está aí caminhando, estou com pouco tempo, vou estourar, mas está valendo a pena. Como é que é essa questão, né? Quando um prazer acaba ultrapassando aí esses limites simplesmente porque você é fã de um esporte, né? Ou porque você acredita que o seu time é muito melhor e vale muito mais, vale brigar por ele. Eu acho que isso vale para o esporte. São muitas outras situações no dia a dia, na vida, né? Em que eu tenho a impressão, quer dizer, acho que uma forma da gente entender isso é pensar que não se trata do time, não se trata do partido político, não se trata
do artista, se trata que aquilo diz respeito à minha pessoa, né? Como se eu tivesse ali sendo atacado na hora que atacam o meu time, na hora que atacam o meu partido. Quer dizer, o que eu falei brevemente, mais no começo da nossa conversa, tem alguma fragilidade que faz com que eu me confunda com o outro, me confunda com o meu time, me confunda com a Madonna, me confunda com o partido. A gente viu muito isso que você colocou agora, né, Venâncio? Até nas questões do impeachment da presidente, né, pessoas que eram contra ou a favor. Parece mesmo um movimento fanático. Eu acho que esse momento, né, que está todo mundo muito fragilizado, todos nós, né, a tendência que se tem a fanatizar, né, esse ou aquele e o outro não presta, né, é muito grande, acho, porque a gente fica assim, uau, quem me salva disso? Né? Então, eu acho que quando há uma fragilidade, a tendência ao radicalismo é muito grande, a gente tem que estar atento, né, porque quando a gente não tem condição de reconhecer a existência de um outro, da diferença, o risco do fanatismo é enorme, né, e aí é complicado. Bacana, olha, infelizmente agora realmente eu tenho que encerrar a nossa conversa, dava para a gente continuar aqui conversando por muito tempo. Venâncio, eu queria agradecer a sua participação, a expor aí, né, a sua paixão pela Madonna. Eu também sou bastante fã da Madonna, gosto muito do trabalho dela. Simone, obrigada, viu? Foi um prazer tê-la aqui. Pedro, obrigada mais uma vez. A você de casa, obrigada pela companhia de sempre. Eu lembro que a gente vai ao ar com Conexão Futura de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.